Fala pessoal, tudo bem? Hoje um rapaz comentou aqui no meu vídeo, né, que ele já foi em centros espíritas, terreiros, e ele via lá as pessoas bebendo cachaça, fazendo algumas coisas, e depois a pessoa voltava ao normal. Então ele entende que isso aí seria uma força espiritual, como se realmente fosse uma possessão que tomou conta daquela pessoa. Então nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, tá bom? Lembrando, quem puder já deixa o like aí no vídeo, tá? Já comenta a atividade, engajamento, etc. O Padre Quevedo, ele tinha uma frase que ele dizia assim: tudo aquilo que o homem não tem uma explicação científica, ele atribui ao sobrenatural. E é verdade, inclusive é assim que nascem os deuses, né, para quem não sabe. O homem primitivo, quando ele começou a evoluir, o homem não tinha explicação científica para certos fenômenos. Por exemplo, ele via um raio cair numa árvore. Ele não sabia o que causava aquilo. Na mentalidade primitiva dele, ele imaginava que tinha alguém lá em cima jogando aquele raio. É por isso que quase todas as religiões antigas têm um deus associado ao raio. Por exemplo, na mitologia nórdica é Thor, né, que tem um martelo que joga raio. Eu não sei se é Thor ou Odin, o pai dele, ou talvez os dois. Na mitologia grega é Zeus, né? Tem até aquelas imagens de Zeus assim jogando raio nas pessoas. E na mitologia africana nós temos Xangô, que é um orixá que joga raio, né? Destrói as coisas. Hoje nós sabemos que o raio é um fenômeno da natureza. É só uma descarga elétrica, através de um choque de nuvens, né, que gera essa descarga, que produz um raio. Mas o homem primitivo não tinha conhecimento científico. Então ele via aquilo, a primeira coisa que ele pensava, né, naquela ciência empírica, que nem os terraplanistas, ele pensava que tinha alguém lá em cima jogando um raio. Daí surgiam os deuses, tá? Então, pessoal, as pessoas, quando elas não têm explicação científica para certas coisas, elas atribuem primeiramente ao sobrenatural. É que nem eu falei, por exemplo, da epilepsia da Bíblia. Se você vê uma pessoa tendo um ataque epilético, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma, realmente parece uma possessão demoníaca. A pessoa baba, morde a língua, se contorce, fica tendo convulsões. A impressão que dá é que tem um espírito ali agindo sobre aquela pessoa. Mas hoje a gente sabe, através da ciência, que não, é um probleminha causado aqui no cerebelo. Podem ter 3 causas distintas, mas as 3 causas são meramente biológicas. Não tem nada a ver com nenhum ser espiritual. É a pessoa que está tendo convulsões e um ataque epilético. E o mesmo acontece para tudo, pessoal, porque o cérebro humano, a nossa mente, ela é muito poderosa, ainda que as pessoas não saibam. Por exemplo, uma vez no Rio de Janeiro, acho que eu já contei aqui esse caso, mas como é vídeo antigo mesmo, a maioria não viu nem vai ver. Uma vez no Rio de Janeiro, tinha um garotinho que ele estava andando em frente a um condomínio, um prédio. Daqueles prédios que tem um portão grande assim que cerca. E o garotinho estava lá andando de triciclo, só uma criança inocente. De repente, sabe-se lá porque aquele portão caiu. O parafuso estava solto, sei lá, teve algum desgaste, o parafuso soltou e o portão caiu em cima do garotinho. A mãe dele, que estava próxima, ela viu aquilo. Assim que ela viu aquilo, ela correu para socorrer o filho dela. Com uma única mão, ela conseguiu erguer o portão e com a outra mão ela puxou o filho dela debaixo do portão. Sendo que esse portão é pesadíssimo, né? Toneladas, tinha que ter até um maquinário para erguer o portão. Mas essa mulher, que é uma mulher frágil, uma mulher comum, sozinha ela conseguiu com uma mão erguer um portão. Outro caso parecido aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos. Um casal brasileiro e seu filho foram passear lá naqueles zoológicos, né, que a Flórida tem muito crocodilo. E eu não sei bem da história, eu sei que o garoto acabou caindo no lago. Eu não sei se ele escorregou e caiu, se foi jogado, se o próprio crocodilo abocanhou ele. Eu sei que ele caiu no meio do lago dos crocodilos e o crocodilo abocanhou o garoto. Quando os pais viram aquilo, os dois pularam na água. O pai sozinho, ele abriu a mandíbula do crocodilo e a mãe tirou o garoto de dentro da boca dele. Conseguiram levar para o médico, o garotinho ficou bem. Lembrando que o crocodilo, esse tipo de animais, eles têm mais força na mandíbula. É justamente para eles se alimentarem, né? Como jacaré, crocodilo, o hipopótamo também. O hipopótamo, a boca dele é poderosa. Inclusive teve um caso assim na África essa semana, de um garoto que foi engolido por um hipopótamo e eles conseguiram salvar ele, sendo que o hipopótamo é um dos animais mais mortais e mais fortes do planeta. Mesmo assim, conseguiram abrir a boca do hipopótamo e tirar o garotinho lá de dentro. Então o que acontece, pessoal, nesses 3 casos? O ser humano, quando ele está num estado de transe, ou num estado de forte emoção, o ser humano ele desenvolve uma força anômala, vamos chamar assim. Vocês podem dizer até que é sobrenatural, mas não é, é psicológico. O ser humano ele consegue ficar bem mais forte do que ele é numa situação normal. Que nem, por exemplo, essa mãe que eu falei para você, pode ser uma mulher até que apanha do marido, de repente. Agora, numa situação de forte emoção para salvar um garotinho, ela virou um monstro. Ela foi lá sozinha, ergueu, falou: quero salvar o meu filho. Isso é que a mente faz com as pessoas. É por isso que eles falam que loucos têm mais força, você sabia disso? E é por isso que há mais de 50 anos se utiliza em vários lugares, como hospícios, sanatórios, a chamada camisa de força. Porque é muito difícil você controlar uma pessoa que está sob um estado de forte emoção, uma pessoa louca. Que nem, por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum hospício, sanatório,
No Brasil é proibido hoje camisa de força, tá? Só para deixar claro. Mas em algum lugar do mundo ainda é usado até hoje. Tem que ter enfermeiros bem grandes, bem fortes, para controlar aquela pessoa e enfiar aquela pessoa numa camisa de força que a pessoa vai ficar sem presa, sem conseguir se machucar ou machucar os outros. E mesmo assim é difícil controlar essas pessoas, porque a pessoa está num estado alterado de consciência, então a pessoa produz uma força que essa pessoa não tinha. Isso tudo é da mente, não é nada espiritual ou místico ou imaginário, isso é da mente. E o mesmo acontece nesses lugares, que esse rapaz perguntou da questão do terreiro. Eu vou contar uma história para vocês. Se vocês digitarem no YouTube agora, sessão de hipnose, vocês vão ver vários vídeos de hipnólogos aí no YouTube. O hipnólogo, ele tem a incrível capacidade de alterar a sua consciência. Inclusive aquela história que eu escrevi, que eu já contei aqui para vocês, envolvia hipnoterapia, que é hipnose. Porque a hipnose é uma coisa incrível. Você consegue fazer uma pessoa enxergar completamente diferente a realidade. Vocês vão ver vídeos, por exemplo, às vezes do hipnólogo pegando uma cebola, ele hipnotiza a pessoa e diz para a pessoa que aquilo é uma maçã. Olha, isso aqui é uma maçã. Quando eu estalar meus dedos, você vai despertar e você vai comer essa deliciosa maçã sem chorar. Porque a cebola ela tem um gás muito forte que faz a gente lacrimejar, né? Quando a gente corta a cebola, a gente chora. Mas aí o hipnólogo hipnotiza a pessoa pega a cebola e a pessoa come achando que é uma maçã, sem chorar, sem sentir o sabor ruim. E olha que nós temos glândulas, né, de paladares aqui na língua, na boca, tudo, mas a pessoa não percebe. E nem aquele gás da cebola, que se você morder uma cebola, com certeza vai espirrar um gás nos seus olhos. Nem aquele gás a pessoa sente, a pessoa está ali comendo. Que maçã deliciosa. Adorei essa maçã. Muito boa. É uma cebola. Mas o hipnólogo conseguiu convencer ela que é uma maçã. Então aqueles efeitos físicos que nós sentimos, tanto o paladar quanto o gás lacrimogêneo, a pessoa não sente sob o efeito da hipnose. A pessoa não vai nem lacrimejar, que é a reação natural do corpo, porque ela está no estado de transe alterado, ela está sendo hipnotizada. É o mesmo que acontece nesses lugares. Por exemplo, quando você vai num lugar, um ambiente religioso, e você acredita que você está sendo possuído por um ser, por uma entidade, por uma divindade, por um Deus, qualquer coisa, o seu cérebro vai anular várias funções do seu organismo, funções que você deveria estar funcionando perfeitamente, mas o seu cérebro vai anular. E nesse caso de ingerir bebida alcoólica. A pessoa sobre o transe, ela vai ingerir bebida alcoólica e não vai ter os mesmos efeitos do que teria se ela estivesse bebendo normalmente. Porque a pessoa está sob um transe ali, ainda que ela não saiba, mas ela está num tipo de transe hipnótico. E aí quando essa pessoa volta ao normal, ela volta como se nunca tivesse tomado um gole de álcool. A pessoa não fica nem embriagada. É possível isso, Ronaldo? Sim, é completamente possível. Tem um filme aí que ficou famoso, não sei se vocês já viram, que é daquele diretor indiano M. Night Shyamalan, que chama-se Fragmentado, o nome do filme. Onde ele aborda uma desses probleminhas mentais, que é interessante. O personagem do filme ele tem múltiplas personalidades. Eu não sei qual é o diagnóstico da doença, se é esclerose, qual é o nome. Não é esclerose. Mas ele tem transtorno de múltiplas personalidades. A cada minuto ele vira uma pessoa diferente. Num ele é um cara bom, de repente ele é um cara assassino, de repente ele é uma mulher linda, de repente ele é um artista, de repente ele é um retardado mental. Ele tem múltiplas personalidades. E isso existe. E a última personalidade dele no filme, né, nessa obra de ficção, ele é uma fera. Ele é um cara que desenvolve uma força tão grande que ele consegue até dobrar o aço, sabe, quebrar tudo. Ele vira literalmente um Hulk. E durante o filme, tem a psicóloga que está explicando sobre essa doença. E apesar do filme ser uma ficção, eles citam casos reais que você pode pesquisar. Porque o filme é uma obra dramática, é uma ficção, mas eles mencionam casos reais para respaldar a história do filme. E dentre essas histórias, ela menciona um caso que teve, acho que foi na França, que era exatamente como esses rituais religiosos que nós temos aqui. Onde uma pessoa que tinha múltiplas personalidades, eu não lembro se era 4 ou 5 personalidades, porque varia, né, de grau de intensidade, mas numa das personalidades, essa pessoa era uma moça francesa, ela bebia, ela pegava as garrafas de vinho, virava tudo goela abaixo, o vinho, fumava, parecia uma pombagira, sabe? Bebendo e fumando e beijava os homens, tudo. De repente ela mudava de personalidade. Ela ficava completamente sóbria, como se ela não tivesse ingerido uma gotinha de álcool na vida. Ô, bom dia, o que está acontecendo? Onde é que eu estou? Nossa, eu estou cansado, acho que eu vou comer alguma coisa e vou dormir. Ela nem percebia que até 5 minutos atrás ela estava uma bêbada, fumando, enchendo a cara de cachaça. Literalmente bebendo mais até que os homens. Vocês podem pesquisar na internet esse caso aí. Pesquise aí transtorno de personalidade, que esse e outros casos vão aparecer. Então a pessoa, durante aquele transtornozinho mental, a pessoa, ela pode até ingerir álcool em excesso, que a pessoa depois não vai nem perceber. Ela vai ficar sóbria e normal como qualquer um. Nossa, o que aconteceu? É o mesmo que acontece nesses fenômenos que esse rapaz falou. Só que a psiquiatria já analisou esses fenômenos.
E ela sabe que é uma coisa da mente, porque é a mente que regula todo o nosso corpo. Então os comandos que a mente dá para o corpo é o que manda. Então a pessoa sob aquele transe, aquela forte emoção, o cérebro vai organizando as suas funções aqui no seu físico. Então isso é perfeitamente possível dentro da psiquiatria. Por exemplo, uma das histórias que eu escrevi, vendo aqui no Café Adiante, era justamente sobre isso. Era um caso que também eu me inspirei num caso real de uma pessoa que ela foi hipnotizada para não sentir mais dor. Então a pessoa podia literalmente colocar a mão no fogo e não sentir nada. A mão está ali queimando e a pessoa normal. Porque queimando é o cérebro. Se o cérebro tiver um comando, ó, você não vai sentir dor, seu corpo não vai sentir dor. A sua mente vai ser mais forte que a sua biologia. Por incrível que pareça. Você lembra naquele vídeo que eu falei que duas coisas é forte no ser humano? Que é a biologia e a psicologia? É exatamente isso. Por exemplo, um caso que aconteceu aqui no Brasil. O Juscelino Kubitschek, aquele que fundou Brasília, lá no Distrito Federal, ele tinha uma filha que ela estava sofrendo de câncer. Ela estava em tratamento médico. E surgiu naquela época um cara místico, que era um picareta, chamado Uri Geller. Uri Geller entortava colheres, ele dizia que era paranormal, dizia que podia curar as pessoas. Aí essa filha do Juscelino, ela foi procurar ele, porque ela sofria muito, né? O câncer causava muitas dores nela. Enjoo, vômito, dor. E ele realmente curou ela. Ele falou, fez um ritual lá, ela ficou curada. Só que tem um detalhe, ele não curou ela de verdade. O que ele fez foi hipnotizar ela para anular as sensações do câncer. Ele hipnotizou ela e falou, você não vai sentir mais dor, você não vai sentir enjoo, você não vai sentir nada, você vai estar uma pessoa perfeitamente normal. Foi o que aconteceu. Ela não sentia mais enjoo, ela não sentia as dores, mas o câncer continuava lá matando ela por dentro. Não deu outra, acho que foi 1 ou 2 meses depois, vocês podem pesquisar na internet, que eu estou falando de cabeça, não lembro os prazos exatos, mas eu sei que logo em seguida ela faleceu de câncer. Porque ela não foi curada do câncer, ela foi hipnotizada para não sentir as sensações do câncer. Mas na verdade a doença continuava lá matando ela. E aí ela veio a óbito. É o mesmo que acontece em alguns lugares. Por isso que eu acho até perigoso, sabe, igrejas fazendo sessões de cura, como a Universal. Quinta-feira é sessão de cura. Eu acho perigoso isso, porque pode acontecer exatamente isso com algumas pessoas. Às vezes a pessoa pode estar sofrendo de alguma doença, aí a pessoa vai numa dessas sessões, chega lá a pessoa tem uma sensação de que está curada, porque as igrejas lidam muito com hipnose, mesmo sem saber, tá? Só para deixar claro, que às vezes os pastores não sabem que estão fazendo hipnose, mas você vê os mesmos elementos ali, toque de chacô, tom de voz, fundo musical, você vê os mesmos elementos. Muitos não sabem, mas estão fazendo hipnose. Então às vezes a pessoa vai lá, é hipnotizada numa igreja, a pessoa acha que está curada, não procura mais o médico e a pessoa pode vir a morrer. Fora os casos bizarros que já existem, né? Que nem uma vez eu já contei aqui no canal, teve um casal que a filha deles começou a vomitar bola de sangue, devia ser alguma hemorragia interna, sei lá, pode ter caído e batido e machucado alguma coisa por dentro. E os pais acharam que era uma possessão demoníaca. Que nem esse rapaz que fez o comentário, a pessoa não tem uma explicação científica, a pessoa acha que é o sobrenatural. Os pais não levaram a menina para o médico, ela veio a falecer. Vocês estão vendo como é perigoso isso, atribuir coisas a sobrenatural? Então primeiro a gente tem que buscar as explicações científicas, porque senão esse tipo de situações sempre vão acontecer. Pessoas que às vezes acham que espíritos podem colocar doença nas pessoas. Não, pessoal, espíritos não podem fazer nada disso. O que causa doença são vírus, bactérias, fungos e uma série de outros fatores. Não são espíritos. Espírito não é um ser biológico. Um espírito não tem como fazer você pegar um vírus, uma infecção, uma coisa. Isso não existe. Está doente, tem que procurar um médico. Tem uma fé religiosa? Tem, não tem nenhum problema. Mas procure o médico, porque o médico vai fazer um exame, ele vai diagnosticar o que você tem e ele vai te receitar um medicamento para você combater essa doença. Ok? Agora, não é nada espiritual, tá bom? Mesmo esses fenômenos que você vê a pessoa beber cachaça e depois ficar sóbrio, tem vários casos disso de pessoas com transtorno de personalidade. Só pesquisar aí no Google vocês vão ver. Não tem nada de sobrenatural nisso. É tudo psiquiátrico, tá tudo na mente. E por fim, eu só vou relembrar aqui a história que eu já contei aqui nesse vídeo, da origem do efeito placebo, para quem não sabe. Lá na Louisiana, nos Estados Unidos, um senhor negro foi procurar lá o médico, porque ele falou que ele não conseguia comer nada. Sabe? Ele estava morrendo de inanição, que ele não conseguia se alimentar. Ele disse para o médico que ele brigou lá com o mestre voodoo. O voodoo é como se fosse a religião afro-norte-americana, tá? Que a gente tem candomblé, umbanda, lá eles têm voodoo. E ele falou que esse mestre voodoo colocou um filhote de jacaré no estômago dele, então ele não conseguia comer. Tudo que ele comia, ele vomitava. O médico fez vários exames e viu que ele não tinha nada. Ele falou, olha, você está perfeitamente normal, você tem que comer. Ele falou, não vou comer. Eu quero comer. Aí o que o médico fez? O médico chegou lá um dia com um balde, um jacaré escondido no bolso, no avental dele, um filhotinho de jacaré.
Aí chegou para ele e falou, olha, eu encontrei o mestre voodoo, ele me deu esse antídoto aqui, eu fiz ele dar um antídoto. Toma que você vai vomitar esse jacaré do seu estômago que você vai voltar ao normal. Aí ele deu pro paciente esse elixir, que era um negócio que provocava vômito. O cara tomou o elixir, vomitou no balde. Na hora que ele vomitou no balde, o médico mostrou para ele aqui, ó, filhotes de jacaré. Você vomitou ele. Na verdade, o médico tirou do avental e colocou ele no balde para fingir que ele tinha vomitado. O cara ficou perfeitamente normal. Porque o que ele tinha não era nada físico, era algo psicológico. É daí que vem essa questão do efeito placebo, que até hoje é usado na medicina. Quando a pessoa acredita que tem uma doença que não tem, a pessoa tem até os sintomas da doença, para quem não sabe, e o médico dá um remédio falso, porque ele sabe que é só psicológico. Então tem que combater psicologia com psicologia. Inclusive o cérebro humano é tão poderoso nessas questões, pessoal, porque nesse caso desse rapaz que quase morreu, porque ele acreditava que tinha um filhote de jacaré no estômago dele, o cérebro humano é tão poderoso que, por exemplo, doença. Tem vários e vários casos, vocês podem pesquisar aí na internet. Pesquisem assim, uma hora que vocês quiserem, efeitos da AIDS, né, do HIV, sintomas. Eu lembro que eu pesquisei uma época, que eu estava fazendo uma pesquisa sobre a AIDS, o que eu vi de gente comentando que tinha os mesmos sintomas do HIV e não tinha HIV, é impressionante. Por quê? Porque o HIV é uma doença que assusta, ela causa medo. Claro, ninguém quer morrer de AIDS, né? Vocês já viram várias pessoas famosas aí que ficaram magrelas, né, cheias de manchas, tudo. Então as pessoas têm medo da AIDS até hoje. Então às vezes o rapaz sai com uma garota desprevenida, sem uma camisinha, sem um preservativo, aí ele fica com medo de ter pegado AIDS. Então isso é o que mais acontece. As moças também, às vezes a moça sai com o rapaz, ela fica com medo de ter pegado AIDS. Aí quando a pessoa vai pesquisar os sintomas da AIDS, a pessoa começa a desenvolver todos aqueles sintomas, por incrível que pareça. Racho cutâneo, que são aquelas manchinhas na pele, sintomas gripais, aqui sapinho na boca, aftas na língua, tudo isso a pessoa vai desenvolvendo. Perda de peso, e a pessoa realmente acredita que está com AIDS. A pessoa fica com tanto medo de pegar AIDS, que a pessoa desenvolve todos os sintomas. Tanto que teve um médico lá, que ele fez uma postagem no site, bem enérgico, né? O médico falou, chega, eu não aguento mais paciente vir aqui achar que está com AIDS e não tem HIV. A gente faz o exame rápido, faz o exame de sangue, faz tudo, a pessoa não tem HIV. Ele falou, pô, o vírus do HIV é um dos mais difíceis de ser transmitido, porque ele dura pouco fora do corpo. Então não é tão simples assim, não é porque você saiu com alguém ou deu um beijinho que você vai pegar HIV. Ele falou, parem, vocês estão com doença psicológica. Isso é o efeito placebo, pessoal. A pessoa fica com tanto medo da doença, que a pessoa desenvolve todos os sintomas da doença. E não é só HIV não, no meu grupo, quando eu participava do grupo, né, analisando a escritura, tinha várias pessoas que contaram casos assim, como por exemplo, gravidez psicológica. Vocês sabiam que tem mulheres que às vezes elas acham que estão grávidas? Elas desenvolvem todos os sintomas de uma gravidez? A barriga cresce, o peito incha, começa a ter leite no peito, ela sente os enjoos, aqueles desejos de comer coisa estranha, a mudança de humor, ela acha que está realmente grávida. Aí quando o médico vai lá fazer um ultrassom, não tem nada aí. Tudo o poder da mente. Vocês viram como a mente humana é incrível? Ela consegue alterar até o seu corpo. Por que, por exemplo, esse ano eu fiquei mais doente esse ano? Porque eu tive algumas coisas chatas que aconteceram desde o começo do ano. Eu fui assaltado, tive uns problemas pessoais, problemas familiares. Tudo que você imaginar de ruim para mim aconteceu esse ano. E isso abala também o nosso físico. Sabia? Quando você passa por um estresse emocional, você começa a abalar toda a sua estrutura física. Porque é a mente que manda no corpo. Inclusive, para quem não sabe, tem pessoas que já ficaram diabéticas depois de uma grande decepção. Eu estava pesquisando sobre isso no começo do ano, que eu estava meio doente. Teve uma senhora que ela viveu a vida inteira com o marido, né? Não sei o nome da senhora, só vi na internet o caos. E aí depois que ela perdeu o marido, ela desenvolveu diabetes. Porque ela não aceitou a perda do marido. Aí a médica, que era a autora do blog, ela estava explicando isso. Que a pessoa quando passa um estresse muito forte emocional, aí começa a diminuir as defesas, o sistema imunológico fica mais fraco, o corpo começa a produzir mais não sei o que, aumenta a glicose do seu corpo e você fica com diabetes. É por isso que pessoas que têm diabetes não podem passar muita raiva, ou estresse, ou coisa muito forte, que a pessoa pode morrer. Eu sei porque minha mãe morreu de diabetes, tá? Para quem não sabe. E eu também tenho a minha glicose anda um pouco alta ultimamente. Então, é isso que acontece. Quando você passa um baque emocional, todo o seu corpo é afetado. E isso não é espírito, não é demônio, não é anjo, não tem nada aqui. É o seu próprio corpo, a sua própria mente, o seu próprio cérebro começa a prejudicar o seu organismo. Assim como tem o efeito oposto também, a cura. Quando você está doente, por exemplo, se você tem sensações ou coisas que te fazem bem, isso vai te ajudar no seu processo de cura. E isso comprovado pela ciência. Não é misticismo, não é religião, não é nada disso. É a pessoa que está tendo um mecanismo que vai fazer o cérebro dela reorganizar e ajudar no processo de cura. Não que a pessoa vá se curar, mas vai ajudar. Tá bom, galerinha? Então, só para finalizar o vídeo, era isso que eu queria dizer em resposta a esse rapaz. Está saindo de beber cachaça durante um transe, é muito antigo isso e é muito normal.
Tá? Você tem vários relatos assim, principalmente agora, né, que a psiquiatria desenvolveu um pouco, você tem vários relatos de pessoas com transtornos mentais, que quando está sob um transe mental, a pessoa faz coisas que nem imaginava que ia fazer, e depois a pessoa não sente nada. A pessoa pode até usar uma droga sob um transe e não pegar o vício quando passa o transe. Então, isso tudo são os poderes da mente. A nossa mente recém está começando a ser estudada, essa parte. É uma coisa moderna, recente. Mas esse pouquinho a gente já sabe, tá? A mente tem tanto poder sobre o corpo, que para isso que inventaram camisa de força. Tá bom? Quem gostou do vídeo, dá um like aí, que vai ajudar a aumentar a atividade, o alcance do vídeo. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.